tenho estado alarmado e pedido a misericórdia de Deus para a minha vida, com as coisas que eu estou ouvindo acontecer, estou ouvindo e vendo acontecer. Que facilidade tem pastores para roubarem a igreja? Adúltero no púlpito da igreja. Anos e anos enganando a igreja. Enganando a igreja. Quando a qualidade da nossa fé é afetada pelo pecado, nos tornamos reféns do inimigo. Como eu estou falando aqui para obreiros, pastores, eu tenho estado alarmado e pedido a misericórdia de Deus para a minha vida, com as coisas que eu estou ouvindo acontecer, estou ouvindo e vendo acontecer. Que facilidade tem pastores para roubarem a igreja, para caírem em pecado de adultério, na cara de pau ficarem 1 ano, 2 anos, 3 anos mentindo contra tudo, maltratando a família, mas na igreja aparecem como líderes, pastores, porque só preservam o título por causa do salário que ganham. E quando pecam e saem, aí são cheios de exigências, querem ser jubilados. Jubilado para mim é para quem merece ser jubilado, porque prestou um serviço, mas para um sem vergonha não é. Para um sem caráter não é. Me desculpa, irmão, mas eu não aguento esse negócio não. Eu sei o significado disso. Fui presidente de convenção, pastor de igreja, e eu vi as coisas, e estou vendo acontecer algumas coisas assim. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós sejamos autênticos, para que não percamos, irmãos, tudo que Deus nos tem dado por sua grande misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. O povo de Deus, irmãos, o povo de Deus foi gerado para a liberdade, isto é, para viver livre. Nossa vocação é para a liberdade. Não fomos feitos para vivermos sob o jugo de servidão das circunstâncias adversas, não. Paulo escreveu aos Gálatas dizendo: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ele trocou o ouro pelo cobre. Ele trocou o genuíno pelo falsificado. Ele trocou o verdadeiro pelo que era mentiroso. Ele trocou o puro pelo impuro. Ele trocou a sinceridade pela hipocrisia. Ele trocou o autêntico pelo falso. Nós sabemos que no campo da tipologia bíblica os dois metais são distintos. O ouro tipifica a realeza, a glória, a dignidade, a resistência, a durabilidade e a sinceridade. Mas o cobre é um metal feito de uma liga que envolve geralmente, às vezes, um pouco de bronze e de estanho. E dizem as traduções que até tiveram dificuldade para essa tradução literal de que isso é uma realidade. Esta combinação de cobre com bronze torna o metal ainda mais inferior do que o ouro. O cobre, quando polido, brilha como ouro. Mas seu brilho e cor não tem durabilidade. O que o rei Roboão fez foi uma troca. Eu não sabia explicar. Eu orei, Deus, Senhor, o que está acontecendo aqui? A igreja estava convivendo com um homem adúltero no púlpito da igreja. Anos e anos enganando a igreja. Enganando a igreja. Ninguém engana Deus. Pode enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana. Porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. É bom que se diga que quando se perde ouro é muito difícil conviver com o cobre. A autenticidade da fé cristã está perdendo espaço para as falsificações espirituais, para as falsas teologias. Tem-se construído tronos de cobre para o Senhor Jesus Cristo, quando ele deveria estar no trono de ouro. Escudos polidos não resistem às intempéries do tempo e à corrosão. Geralmente torna-se inevitável. O cobre, na Bíblia, é típico do fingimento, da hipocrisia, da falsidade. Nós precisamos deixar de querer parecer, de querer mostrar para os outros que não somos. Precisamos, de fato, resgatar aquilo que é íntegro, que é puro, que é sem mistura, que é verdadeiro como ouro. Precisamos resgatar. Aleluia!
Não se tem notícia de que Israel tenha recuperado aqueles escudos de ouro, porque é muito difícil recuperar valores depois de roubados em nossas casas. Muito pior é perder valores morais e espirituais, porque o diabo e seus demônios são ladrões e salteadores sem compaixão. Quando os escudos de ouro da nossa fé são roubados, nós ficamos expostos a outros perigos. Jesus comparou o diabo que seus líderes não têm mais nada para dar. Não tem mais nada para pregar. Que há muito tempo eles não se ajoelham para buscar de Deus a unção, o poder, a autoridade para poder pregar a palavra. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Então eles preferem viver um estado do falso brilho do cobre. É o estado espiritual do parece que é, mas não é. É o estado do verniz espiritual. É o estado do polimento pentecostal. É o estado da emoção em detrimento da razão. É o estado da fé epidérmica, daquela que arrepia a pele e do arrepio dos pelos. Esse é o estado de muita gente. Ah, eu me arrepiei, então eu estou sentindo a presença de Deus. E quando ele sai, depois passou o arrepio, ele volta a fazer a mesma coisa, os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas coisas. É lamentável, irmãos. É lamentável. Eu fui de uma determinada igreja, houve uma mudança de atitude, desenvolveu-se entre seus príncipes, generais e tal, um espírito de mentira, uma tremenda de uma hipocrisia. Criou-se um estado do faz de conta, fazer conta que é, do parece que é, mas não é. É mais ou menos isso. Toda vez que o rei Roboão entrava no palácio ou no templo, a guarda real embraçava os escudos de cobre polidos e brilhantes, para dar a ideia de que tudo era como antes, mas tudo não passava de uma farsa. Se contextualizarmos essa história, chegaremos à conclusão de que nossa história hoje, vivemos em muitos lugares, em muitas igrejas, uma história bem parecida com a história de Israel. A semelhança do povo de Israel, do povo de Judá nos dias de Roboão, a igreja vem sendo invadida no seu seio por saqueadores que querem saquear a igreja dos seus valores maiores. Nossos escudos de ouro, irmãos, são desejados e são visados pelo inimigo. E que são esses escudos? São os nossos valores doutrinários, são os nossos princípios éticos, são os nossos bons costumes, é a nossa liturgia, é o nosso louvor, é a nossa fé. Tudo isso está correndo o risco de ser roubado, de ser saqueado. Verdade. O ouro doutrinário de muitas igrejas por aí já tem sido roubado. Não há mais nem culto de doutrina. Os cultos de doutrina são os mais pobres. A partir de então, a história revela que houve uma divisão enorme no reino de Israel. 10 tribos se separaram, foram para um lugar. Roboão ficou apenas com 2 tribos. E essa divisão, provocada pelo orgulho, pela displicência espiritual, com a direção de Deus no reino de Israel, produziu o caos espiritual, que até hoje estão tentando recuperar o que já perderam. Até hoje! Nunca mais recuperaram os escudos de ouro. Nunca mais conseguiram recuperar os tesouros da casa de Deus. Nem tampouco os tesouros da casa do rei. Meu Deus do céu. Isso nos ensina, irmãos, que vou dizer, esses escudos podem ser identificados com as doutrinas básicas da teologia pentecostal. A doutrina, a inspiração verbal e plenária da Bíblia Sagrada, como regra infalível de fé normativa para a vida do cristão. Quando pode dizer amém por isso?
Segundo, a doutrina da pecaminosidade do homem e a possível redenção pela obra expiatória de nosso Senhor Jesus Cristo. É outra recuperação dos nossos escudos. A doutrina da salvação mediante a justificação pela fé em Cristo Jesus. A doutrina do batismo com o Espírito Santo mediante a evidência física do falar em línguas espirituais. A doutrina da santificação mediante a total separação da vida mundana. A doutrina da continuidade e atualidade dos dons do Espírito na vida cotidiana da igreja. A doutrina da cura divina como atividade permanente do Espírito Santo na vida física das pessoas. A doutrina da segunda vinda de Cristo em duas fases distintas. A primeira, mediante o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos em Cristo. A segunda fase, pela vinda pessoal e visível de Cristo para desfazer o reino do anticristo e para instalar todas as invencionices doutrinárias. Todas as pretensas revelações, visões ou visagens e manifestações espirituais que não possuem o respaldo bíblico não passam de escudos de cobre. Que o Senhor nos dê a graça, irmãos. Aleluia. De restaurar nossos valores. Queira o Senhor revestir a sua igreja com autoridade, com poder, com unção, para defender aquilo que nós temos recebido de Deus através da história da igreja. E nós louvamos o nome do Senhor por tudo isto para a glória do seu nome. Hoje e sempre tenho dito estas palavras.